Olá, gente, vamos lá, né? No nosso último encontro, a gente estava falando sobre gestão de carreira e hoje a gente vai dar sequência e nós vamos falar sobre duas, não sei se eu posso dizer ferramentas exatamente, mas são duas maneiras que a gente tem para poder melhorar e expandir a nossa rede de relacionamentos, a gente melhorar aquilo que nós conhecemos sobre nós, para que a gente possa aproveitar o melhor que nós temos, tá certo? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre networking e depois nós vamos passar por uma ferramenta da administração chamada análise SWOT, que ela pode ser utilizada em muitos casos, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre networking, né? O que é o tal do networking? Uma tradução simplista, a gente pode dizer que networking é uma rede de relacionamentos. Como assim? Veja, você, eu, todos nós temos pessoas que estão, de alguma maneira, ligadas ao nosso dia a dia. Quer seja parentes, quer seja pessoas do trabalho, amigos, enfim, certo? Então, essas pessoas fazem parte do nosso networking. Algumas pessoas que consideram o networking apenas pessoas relacionadas ao trabalho. Eu gosto de abrir um pouco mais esse espectro para a gente pensar que networking são todo e qualquer tipo de pessoa que faz parte do nosso dia a dia e que pode, de alguma maneira, contribuir com o nosso crescimento. Veja, nós somos pessoas, nós vivemos num mundo do trabalho e na nossa vida. Então, por que não nós pensarmos também em networking, pessoas que estão próximas de nós, que podem contribuir para o nosso sucesso, tá certo? Então, isso é uma coisa minha, né? Então, eu gosto de pensar que networking também está voltado para a vida, né? E não só para o trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, então, nós temos que ter bons relacionamentos, não só no trabalho, como também fora do trabalho, ok? Então, eu gosto de pensar um pouco mais amplo isso aí, ok? O que acontece com esse networking, né? Veja, toda vez que a gente troca informações, toda vez que a gente troca conhecimentos, seja em conversas, seja em algum evento, nós estamos aprendendo, né? E isso é importante para a nossa carreira e também para a nossa vida, ok? A partir de agora, pense aí networking de uma maneira um pouco mais aberta, ok? Então, é importante, né, que a gente consiga estabelecer bons relacionamentos com pessoas, que estão próximas de nós e que também não estão assim tão próximas de nós, né? De uma certa forma, nós temos não, né? Mas é importante que a gente também consiga se relacionar com outras pessoas, abrindo, né, a nossa rede cada vez mais. Hoje nós temos aí, né, as redes sociais que podem contribuir um pouquinho para isso. E eu digo um pouquinho, gente, entendam, não é porque você tem 1.000, 5.000, 10.000 pessoas nas suas redes sociais que essas pessoas vão contribuir com o teu crescimento, ok? A não ser que seja financeiro, né? Aí fica mais fácil. Mas contribuir em termos de conhecimento, nem tanto, ok? Então, por isso que eu falo que as redes sociais elas podem contribuir um pouquinho para isso, né? Eu acredito que o contato, né, mais pessoal, olho no olho, ele ainda tem uma força muito grande, tá certo? Mas é lógico, né? É evidente que as redes sociais elas contribuem, desde que eu utilize a tecnologia a nosso favor, certo? Se eu utilizar as redes sociais só para ficar postando coisinhas, sem muito objetivo, aí não vai me ajudar tanto assim, ok? Então, por isso que eu digo que
a rede social ela ajuda um pouquinho nesse sentido, ok? Mas isso é opinião minha. Fique à vontade para discordar. Se você quiser fazer um comentário lá no canal, fique à vontade. A gente vai voltar a conversar se for o caso, tá bom? Faço questão de responder você, beleza? Enfim, como é que a gente faz networking, né? Puxa, eu já entendi o que que é uma rede de relacionamentos, essas pessoas que estão próximas a mim, das quais eu estou tentando me aproximar, elas, de alguma maneira, elas vão fazer com que os meus conhecimentos sejam ainda melhorados, né? Tudo bem. Mas como é que eu faço isso efetivamente? Bom, talvez um dos principais motivos ou característica é você estar aberto. Você precisa querer, concorda? Você precisa querer conhecer pessoas. Você precisa querer aprender ainda mais. Você precisa querer estar perto de pessoas e fazer com que aquele momento seja um bom momento para se aprender alguma coisa, para se conectar com alguém que talvez não faça parte tão próxima da sua rede de relacionamentos, certo? Então, gente, a primeira coisa que eu acho que assim é bem fundamental é você querer. Puxa, eu estou aberto, né? Vou conversar com quem? Na hora que der certo, né? E é lógico que também não é só ao acaso, né? Eu posso fazer isso de maneira programada e planejada também. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí já já. Mas eu preciso estar bastante propenso a realmente fazer o networking funcionar, tá bom? Outra coisa importante é quem você quer conhecer. Veja, se você é um profissional da área da comunicação, talvez você queira conhecer outros profissionais da área da comunicação também. Se você é um profissional da área de TI, talvez você queira conhecer outros profissionais da área de TI, que têm conhecimentos dos quais você não tem e que agrega de alguma maneira, tá bom? Então, quem que você quer conhecer? Ah, eu sou da área da saúde, então eu gostaria de conversar também com outros profissionais, outros colegas de trabalho, quem sabe outros alunos, não sei, né, qual que é a tua posição hoje, e aí, né, a partir desse momento, eu estabeleço uma comunicação, né? Eu já sei pelo menos quem é a pessoa que eu quero me comunicar, ok? É lógico que às vezes a gente mira, né, numa coisa e acerta outra, né? Tudo bem. Lembre-se, esteja aberto, né? Às vezes a gente vai tentar uma coisa, mas não vai conseguir efetivamente aquilo que a gente planejou. Tudo bem, né? Nós temos que entender que pode ser que também dê muito certo essa outra conexão que eu tentei, mas não deu certo. Enfim, acabei conhecendo uma nova pessoa, uma nova possibilidade, com ideias diferentes, com perspectivas diferentes, com conhecimentos e experiências diferenciadas, ok? Então, mas se você puder controlar, pense, quem eu quero conhecer, né? E aí você, obviamente, você vai buscar essas pessoas, tá? Ah, mas as pessoas que eu quero conhecer, puxa, na minha região aqui não tem. São pessoas de um outro estado, talvez de um outro município, ou quem sabe até de um outro país, né? Mas tudo bem, lembre-se, esteja aberto. Então, se você precisa encontrar uma pessoa e essa pessoa não está próximo de você, você vai buscar essa pessoa num outro ponto que ela está, né? Entre em contato, procure, né, nas redes sociais, procure via Google, outras ferramentas também, você pode encontrar pessoas e outros profissionais, para que você possa aí começar a estabelecer um contato, né, com essas pessoas, certo? Então,
quem você quer, busque quem você quer conversar, tá certo? E uma outra coisa que eu acho interessante também é entender os pontos de conexão. Então, puxa, essa pessoa na qual eu quero conhecer, o que ela tem em comum comigo, né? Por que que eu quero conhecê-la? Ela conhece uma técnica diferente, da qual eu tenho muito interesse em explorar. Opa, então nós temos aí um ponto de conexão, ok? Conhecer só por conhecer, gente, eu não vou dizer que nós não devemos fazer isso. De forma alguma, acho que é sempre bom, tá? Mas, se eu puder conhecer já com um foco pré-definido, eu já vou ser mais assertivo, certo? Então, né, vamos descobrir quem eu quero conhecer, onde está essa pessoa e quais são os pontos de conexão que essa pessoa tem comigo, ok? Então, se eu fizer essa análise rápida, eu vou ser mais assertivo, eu vou buscar informação de uma forma mais rápida e aquela rede de relacionamentos que eu quero fazer, ela vai se expandir cada vez mais e de uma forma também mais rápida, ok? Então, acho bem legal isso daí, tá? Outro ponto importante que a gente tem que entender aqui, né, e refere-se a networking, é assim, a gente tem que dar cara para as coisas. Não adianta a gente ficar quietinho no nosso canto, né, escondidinho, porque as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que a gente quer, né? Então, assim, puxa, você quer alguma coisa? Busca. Se você ficar paradinho, pode até ser que venha, mas pode ser que venha na hora errada, pode ser que não venha, né? Pode ser que venha do jeito errado, enfim, certo? Então, se você quer realmente alguma coisa, se você quer realmente estabelecer uma rede de relacionamentos um pouco maior, esteja aberto e se jogue mesmo, né, naquilo que você quer buscar. Mas lembre-se, tente fazer isso de forma planejada, ok? Acabamos de falar, né? Quem você quer conhecer? Onde é que está essa pessoa? E quais são os pontos de conexão entre eu e essa pessoa? Então, fazendo isso, a gente pode ser mais direto, né? E achar um ponto de conexão mais rápida. Legal? E assim, a gente tem que participar também, né? A gente falou aqui, você dá a cara a tapa veja, puxa, vai ter um seminário, né? Podemos ir? Né? É possível? É viável? Né? Lógico que tem um monte de coisa envolvida aí, tá? Mas eu posso participar desses eventos e conhecer pessoas, possibilidades, amigos, né? E por que não negócios, certo? Então, participar de feiras, participar de festas, seminários, reuniões, enfim, tudo que você puder participar, que possa te ajudar a aumentar essa rede, por que não? Tá? Então, pense nisso, tá? E assim, gente, sempre tentar utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Já falamos, né? Puxa, as redes sociais é uma possibilidade? É sim, de certa forma, é uma possibilidade e a gente tem que utilizar, né? Existem outros aplicativos, softwares para a gente encontrar pessoas, é só procurar que a gente vai encontrar também outras possibilidades aí. Então, tecnologia, ela tem que trabalhar para mim, ok? E aí, sim, eu vou fazer com que esse a minha rede, né, ela possa ficar ainda mais adequada, tá certo? Eu vou voltar, vou falar depois sobre análise SWOT, tá certo? E a gente continua esse papo aí, valeu? E, gente, então vamos lá, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da análise SWOT, que na verdade, é uma ferramenta da administração que tem como característica detectar
e gerenciar as informações da empresa, né? O jeito que ela trabalha, o jeito que ela faz, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e tudo mais, tá certo? Então, essa é a análise SWOT, é uma ferramenta muito utilizada, principalmente no planejamento estratégico, né, das empresas, tá certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar essa ferramenta para fazer análise SWOT da minha vida. Olha que beleza, né? Quando a gente pensa em gestão de carreira, nós estamos pensando em melhorar as coisas que eu faço, não só no trabalho, como na vida, né? Porque a gente não consegue dissociar isso, né? Eu entendo que um é consequência do outro, então não dá para simplesmente desligar uma coisa da outra, né? Embora a gente sempre diga, né? Puxa, precisamos desligar. Em casa não se fala de trabalho. É bem difícil, né? Mas, enfim, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Não tem problema. O importante é que você esteja bem com isso, certo? Fique esperto. Tá legal? Então, vamos lá, né? Então, essa ferramenta análise do SWOT, né? Ela vai avaliar dois aspectos da empresa. Os aspectos internos, aquilo que eu posso mexer, e os aspectos externos. Mas veja, nós estamos falando agora da nossa vida. Então, nós vamos mudar um pouquinho o foco. A análise SWOT, então, ela está baseada em dois aspectos: os pontos fortes e os pontos fracos da minha vida, de mim, e as ameaças e oportunidades minhas, né? Então, a gente vai trabalhar em cima disso, ok? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, entenda o seguinte: é muito fácil, ou pelo menos um pouco mais fácil, nós falarmos sobre nós, principalmente no que se refere a pontos positivos, no que eu sou bom, né? E a gente vai ter que fazer esse exercício mental, certo? A análise SWOT, gente, é uma ferramenta que ela, sim, eu dificilmente eu vou conseguir fazer isso num dia, por exemplo. Por quê? Porque demanda um pouquinho de pensar sobre mim, sobre minha carreira, sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu não gosto. Então, não é uma coisa que eu sento, pego e escrevo rapidinho. Tem gente que acha que pode fazer análise SWOT em 10, 15 minutos. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que levar um pouco de tempo, um tempo um pouco maior para fazer isso, certo? Até porque a gente tem que pensar direito sobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, enfim, tá bom? Então, quando você for fazer a tua análise SWOT, para um pouco, tenta respirar, relaxa um pouco, para que as informações possam vir de uma maneira mais clara para você. Quanto mais e melhor você conseguir fazer essa sua análise sobre você, melhor, ok? Porque isso vai te ajudar a traçar um caminho um pouco mais adequado, tudo bem? Então, por isso que eu acredito que a análise SWOT ela não deve ser feita de forma rápida, né? Eu já conversei com pessoas que levaram 2, 3, 5 dias para fazer. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela para, pensa um pouco, reflete, né? E depois volta a pensar. Enfim, mas não está enrolando? Não, não é uma questão de enrolar, é uma questão de você ter a resposta certa, né? Muitas vezes a gente precisa mastigar um pouco isso, né? Até a gente conseguir tirar o máximo de nós mesmos, tá certo? Então, essa que é a ideia, tá? Quem é que vai fazer a análise SWOT? É só você. Diferentemente da análise SWOT da empresa, essa análise SWOT da tua vida, que vai fazer só você. Ah, mas eu não consigo saber quais são os meus pontos fracos. Pois é, por isso que as coisas não acontecem da noite para o dia. É por isso que nós temos que pensar um pouco mais, refletir,
botar a cabeça no travesseiro e pensar um pouco sobre isso. Afinal de contas, gente, nós estamos falando da nossa carreira. Merece ou não merece um pouco mais de atenção? Entende? Então, se eu estou fazendo, se eu estou usando uma ferramenta, a administração, que me avalia, eu preciso ter as melhores respostas possíveis, tá certo? Então, demorar um pouquinho mais não tem problema nenhum, tá certo? Muito bem, vamos lá. Então, já falamos, né? Nós temos duas análises, análise interna e externa. Interna, eu vou me preocupar com os meus pontos fortes, com aquilo que eu faço muito bem e com os meus pontos fracos, aquilo que eu faço muito mal, tá certo? Então, veja, não é fácil, né? A gente falar mal de nós mesmos. É complicado. Normalmente a gente fica meio com o pé atrás de falar mal da gente mesmo. Mas é nesse momento que eu vou entender exatamente quem eu sou e como resolver isso. Então, por isso que é importante eu fazer essa análise, certo? Então, veja, vamos falar sobre pontos fortes, aquilo no qual eu sou bom, aquilo no qual eu nasci para fazer, que eu consigo fazer com rapidez, consigo fazer com qualidade. Você vai anotando. Ah, quantos? Não interessa. Vai anotando. Vai indo. Não importa quantos. Quantidade, números, esquece isso. Vai anotando, ok? E vocês têm que anotar também os seus pontos fracos. Ah, mas eu não tenho ponto fraco. Tem sim. Todo mundo tem e é um monte. A gente aqui não quer ver. E aí é o problema. Então, se você não tá preparado para encontrar seus pontos fracos, você tem problema. No sentido assim, de gerir a sua carreira, é o que eu estou falando, tá? Então, a gente precisa gastar um tempo em cima disso. Mais uma vez, por isso que a análise SWOT não é feita em 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora que seja. Ela pode levar dias, talvez semanas. Não importa, tem tempo para isso, ok? Então, faça uma análise SWOT bem feita. Então, pega lá um pedaço de papel, então abre um arquivinho do Word, não importa onde, registra. O importante é registrar. Coloque no papel. Quais são os meus pontos fortes, aquilo que eu consigo fazer direitinho, aquilo que eu consigo fazer bem feito, de forma rápida, com qualidade. E aí também coloque os seus pontos fracos, aquilo que você não é tão bom assim, né? Ah, mas eu sou mais ou menos. Você tem que decidir se você é bom ou se você não é bom. Se é um ponto forte aquilo ou se é um ponto fraco aquilo lá. Então, é você quem vai resolver. Lembre-se, a SWOT é da tua vida. Então, você tem que entender o que você está fazendo. Tudo bem? E aí a gente vai para os aspectos externos. Interno, eu, só eu, pontos fortes e pontos fracos. E aspectos externos seriam as ameaças e as oportunidades. Então, veja, quais são as ameaças que impedem que você cresça, que você aumente o seu potencial, que você seja mais dinâmico, que você seja uma pessoa mais proativa? O que está ameaçando você? Ah, eu sou um cara preguiçoso. Beleza, né? Veja, nós temos um problema, né? Então, eu preciso entender isso daí, né? E preciso, de alguma maneira, tirar isso da minha frente, tá? Então, essas são ameaças, né? Ah, eu não tenho grana para fazer uma faculdade, ok? Então, essas são ameaças que, de alguma maneira, impedem o seu crescimento, tudo bem? Então, é isso que nós temos que colocar no papel também. Coloca, vai registrando, ok?
sem quantidade, uma atrás da outra. Vai, tá? E aí também a gente tem que colocar as oportunidades, ou seja, quais são as oportunidades hoje que eu tenho para alavancar a minha carreira, né? Veja, são perguntas difíceis de serem avaliadas. Então, justifica ainda mais eu gastar um bom tempo em cima delas, e fazer um bom trabalho de levantamento, porque isso vai me ajudar muito a fazer um autorretrato, né? Isso é bastante importante, tá? Então, quais são as oportunidades? Ah, eu tenho uma oportunidade porque eu vou receber uma promoção agora, né? E essa promoção vai me ajudar a alavancar minha carreira. Opa, legal, oportunidade, né? A minha empresa está se mudando, está abrindo uma filial num outro país e eles me convidaram para ser, sei lá, ter um cargo específico lá. Oportunidade, certo? Então, percebe? Todos nós temos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. A gente só precisa identificar isso, né? E a partir do momento que nós terminarmos essa análise, a gente vai falar assim: puxa vida, agora eu me conheço muito melhor. E, a partir disso, eu consigo resolver, ou pelo menos pensar em formas de eliminar os meus pontos fracos e potencializar os meus pontos fortes. Afinal de contas, se eu sou um cara muito bom, por exemplo, com números, eu preciso ser o melhor cara possível com números, né? Então, eu preciso melhorar essa ideia, né, desses pontos fortes. E preciso eliminar os pontos fracos. Eu preciso combater as ameaças que estão, de alguma maneira, fragilizando a minha vida, e eu preciso aproveitar as oportunidades para fazer, né, da minha vida um lugar ainda melhor e da minha carreira a melhor carreira possível, em cima disso. Tá certo, gente? Então, veja, né, essa ferramenta de análise SWOT, ela é bem legal, ela é bastante dinâmica, ela é bastante, ela vai para tudo quanto é lado, né? E é bacana a gente fazer essa autoanálise, porque a partir disso a gente tem um mapa muito bom, ou pelo menos muito melhor, daquilo que eu já sabia de mim mesmo. O problema é que a gente nunca registrou isso, né? A gente não chega num papel e fala, vou colocar aqui tudo que eu sou ruim. Ninguém faz isso. Quando muito, coloca no que eu sou bom. Mas no que eu sou ruim, ninguém coloca. Mas nós precisamos focar nisso também, porque é uma maneira de nós identificarmos e tratarmos essas fragilidades, para que elas sejam eliminadas e que isso não atrapalhe, né, o meu desenvolvimento. Ok? Então, espero que você tenha compreendido um pouquinho aí essa ferramenta. Põe ela para executar. Pega um pedaço de papel. Experimenta. Certo? Você não precisa acabar no mesmo dia. Pega um pedaço de papel e divide em 4 pedaços. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. E começa a rabiscar. Vai com calma, sem pressa. Você vai perceber quanto isso pode te ajudar num futuro próximo. Tá certo? Vamos voltar falando sobre mais assuntos. Espero que você esteja gostando. Valeu? Até mais.